Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é impressionante. Ela conecta séculos, sabe? E une o passado e o presente de um jeito extraordinário. A gente vai desvendar a mensagem de Lourdes. É uma jornada de fé, de cura, que começa, acredite, com o fato de agora, do nosso tempo, que simplesmente desafia qualquer explicação. Então, para começar, a gente não vai lá para 1800 e bolinha, não. A nossa história começa bem mais perto da gente, com a jornada de uma mulher chamada Antônia Racco. Vamos tentar imaginar a cena. O ano é 2009. A Antônia Racco, que vivia confinada a uma cadeira de rodas, está lá nos banhos do Santuário de Lourdes. E é exatamente nesse momento, nesse lugar, que ela escuta essas palavras. Um chamado que, olha, mudou a vida dela para sempre. Para a gente entender o peso disso, o diagnóstico da Antônia, que ela recebeu em 2006, era basicamente uma sentença: esclerose lateral amiotrófica, a ela. É uma condição terrível, implacável, e os médicos tinham sido claros: não tem cura. A expectativa era que ela piorasse, dia após dia. E aí, a gente chega no ponto alto da história da Antônia. Pensa só, em 2025, depois de anos e anos de uma investigação médica super rigorosa, detalhada mesmo, a recuperação dela, completa e definitiva, foi declarada oficialmente o milagre de número 72 de Lourdes. Um acontecimento que a ciência simplesmente não teve como explicar. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que a igreja chega numa conclusão dessas? Como que se define que um negócio desses é, de fato, um milagre? Bom, o processo é de um rigor que é impressionante. Pois é, a igreja não age na base do achismo. Ela segue uma lista de critérios super rígidos para avaliar uma cura. A ideia é garantir que aquele evento vá muito além de qualquer coisa que a ciência de hoje consiga explicar. E para um caso ser levado a sério, ele tem que ticar todas essas 7 condições. Todas elas, sem exceção. Por exemplo, a doença tem que ser grave, que nem a da Antônia. E a recuperação tem que ser assim, ó, de repente, completa. Isso já elimina, por exemplo, doenças psicológicas ou aquelas que não têm marcadores biológicos claros, sabe? E o que é mais incrível aqui é o tempo que levou. A jornada da Antônia, gente, não foi uma decisão tomada da noite para o dia. Foram 16 anos. 16 anos de análises médicas super detalhadas, de debates, de votações secretas, até finalmente chegar na proclamação do milagre. E essa fala do bispo que supervisionou tudo, ela destaca uma coisa essencial. O comitê médico tinha total liberdade e objetividade. O trabalho deles não era provar um ponto, mas buscar incansavelmente a verdade dos fatos. Simples assim. Então, a história da Antônia é o capítulo mais novo, né? De uma história muito, mas muito mais antiga. A cura dela faz a gente se perguntar de onde vem essa fé, essa força toda. Para entender, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1858, onde tudo começou. A história de Lourdes tem um começo muito, muito humilde. Tudo começa com uma menina de 14 anos, a Bernadette Soubirous. A família dela era paupérrima, sabe? Moravam numa cidadezinha francesa pequena, esquecida no mapa. E durante 5 meses, no meio de um monte de gente duvidando, de interrogatórios, aquela senhora apareceu para Bernadette 18 vezes. E em cada aparição, ela foi entregando mensagens. Mensagens que não só mudaram aquela vilinha, mas que ecoaram pelo mundo inteiro. E bem no centro dessas aparições tinha uma promessa. Mas não era uma promessa de vida fácil, de felicidade aqui na Terra, não. Era a promessa de uma felicidade eterna, no outro mundo. E foi essa mensagem, essa promessa, que deu força para Bernadette aguentar tudo que ela passou. Ok, então qual foi a mensagem principal que saiu desses encontros todos? Foi, na verdade, um chamado para a ação. Simples, mas com uma profundidade enorme. Essa mensagem se divide em 4 partes, basicamente. Primeiro, um chamado para conversão pessoal, para penitência. Depois, um convite para rezar pelos outros. E, por fim, um pedido para que a fé fosse mostrada publicamente, com procissões e com a construção de uma capela. E agora, o grande momento da história. Dia 25 de março, a senhora finalmente revela quem ela é. E ela faz isso no dialeto da região, usando um nome que a Bernadette, uma menina que não sabia ler, que não tinha estudo de religião nenhum, jamais poderia ter inventado. Eu sou a Imaculada Conceição.
Era simplesmente a confirmação do céu para um dogma que o Papa tinha declarado só 4 aninhos antes. Essa revelação foi o que mudou tudo. A partir dali, a crença da igreja se consolidou e aquela grutinha humilde começou a se transformar num santuário que hoje, bom, o mundo todo conhece. Lembra do pedido de uma capela? Pois é, ele foi atendido, e de um jeito grandioso. Hoje não é uma, são 3 basílicas enormes que existem lá. A da Imaculada Conceição, a de Nossa Senhora do Rosário e a incrível Basílica Subterrânea de São Pio X. Todas elas prontas para receber os milhões e milhões de peregrinos que vão a Lourdes todo ano. E o mais impressionante é que aquelas mensagens lá de 1858, elas não ficaram no passado. Elas são vividas de verdade todos os dias em Lourdes. Nos rituais que marcam o santuário, sabe? É algo vivo que une milhões de pessoas. E que é uma prova material dessa fé toda. Existe uma profissão que só tem lá em Lourdes, os felchés. Sabe o que eles fazem? Eles limpam mais de 600 toneladas de cera de vela todo ano. 600 toneladas. É um símbolo da montanha de orações que são deixadas ali. Essa frase do reitor do santuário faz a gente pensar, né? Muita gente diz, se eu visse um milagre eu acreditaria. Mas a verdade, segundo ele, é o contrário. É porque a gente acredita que a gente consegue ver os milagres. Não é uma prova que obriga a crer, mas um sinal. Um sinal para quem já tem o coração aberto pela fé. Então, a gente sai da história de uma menina humilde numa gruta e chega numa cura que a ciência não explica. Hoje. A história de Lourdes, ela continua mais viva do que nunca. Ela nos coloca bem no meio daquele debate antigo entre fé e razão. E, no fim, nos convida a pensar. E a possibilidade do milagre nas nossas próprias vidas. O que essa mensagem de 1858 ainda tem para nos dizer?